Eu acredito que o fim dos tempos, ele tá tudo anotado na Bíblia. Se você for ver parâmetros por parâmetros, porque se você analisar, a Bíblia fala que no fim dos tempos o Rio Jordão vai secar. O Rio Eufrates vai secar. E já está secando. É sinais. Pai matando filho, filho matando pai. Isso daí é sinais. E a Bíblia tudo revela. Mas assim, não dá pra prever se vai demorar 10, 15 anos. Não dá pra prever. Se vai ser amanhã, né? Não dá pra prever. Que a Bíblia Mas é fala algo que, tipo assim... Então, aquilo ali pode acontecer, mas Deus pode chegar pra nós, então, né? Pode. Vai, como chegou mas- já para muitos. Como chegou já para muitos. Ontem morreu um colega nosso. Eu já vi desde da minha infância. Minha mãe, meus parentes falando, olha, Jesus vai voltar. Pô, já tô com 38 anos e Jesus não volta. Né? Mas pro meu amigo ontem, Jesus já voltou. Para ele não tem mais aquele negócio assim, ó, agora eu tenho que me arrepender, agora eu tenho que me libertar. Não tem mais isso. Para ele, só vai chegar o dia que Deus ele vai chegar, vai tomar todo mundo e vai colocar no telão as nossas obras, os nossos feitos, vai ver se o nosso nome está no livro da vida, entendeu? Para uns, Deus ele já chegou mais cedo. É que ninguém entende dessa forma. Todo mundo entende o quê? Tem uns que acreditam que morreu, vai ser reencarnado em outros lugares, em outra geração. Mas a Bíblia não dá respaldo para isso, entendeu? Não fala ao certo quando vai acontecer. Não fala. Mas falam que uma coisa que nós estávamos comentando aqui, existe... Não, que nós comentou, tipo assim, cientificamente tem muita gente querendo conhecer o fundo do oceano. Aí nós brincamos, porque na Bíblia fala que tem bicho preso lá embaixo, né? Então será que a curiosidade ninguém consegue pela pressão da água? Porque... Sim. Né, dizem aí, nós estávamos até brincando ali, falando que será que mesmo que esse pessoal foi para a Lua por causa disso? Eles podem enganar nós também, né? Não, se você não ler as escrituras, você vai ser enganado. Vai ser enganado, né? Você vai ser enganado. Eu estava falando para minha sogra, minha sogra falou assim, quando chegar o fim dos tempos, como que a gente vai ver, porque vai ter duas testemunhas de Deus, dois profetas de Deus que vai vir avisar para nós, orientar a gente, falar assim, acabou, se arrependa, tal, os negócios assim. E esses dois profetas, duas testemunhas, vai ser morto por nós mesmos. Vai ser morto. Que nem Jesus no passado. Você entendeu? Aí a minha sogra fez a seguinte pergunta, falou, como que nós vamos saber que esses dois os profetas que Deus vai enviar? É estudando a Bíblia. Então tem muita, dentro da palavra de Deus, tem muita temática no fim do tempo, que nem o oceano mesmo que você falou. É impossível de a gente chegar até o fundo do oceano, porque se você chegar num certo local, você é fulminado, você é fulminado, entendeu? Mas a Bíblia dá respaldo que debaixo no fundo do oceano, tem 4 demônios que vai ser liberados só depois da grande tribulação. Você entendeu? Então tudo isso daí é temas... Mas a grande tribulação, no caso, seria o quê? Seria a guerra dos santos de Deus com a força do mal. Porque no fim dos tempos vai ter 7 dias, 7 anos. 3 anos de abundância, 3 anos e meio de abundância e 3 anos e meio de grande tribulação. Depois que passar esses 7 anos, Jesus vai vir nas nuvens, sentado no cavalo branco, e vai pegar e vai decepar todo mundo. Entendeu? Para aí sim chegar o julgamento, Deus ele fazer a morada, já está fazendo a morada celestial. Então tudo isso daí é bíblico. Então não vai sobrar ninguém para contar a história. Todos vão ter que passar pelo julgamento. Todos vão ter que passar pelo julgamento. Não vai ter ninguém que vai conseguir ficar desavisado, né? Não tem como. Porque a Bíblia fala que não desce a sepultura a ninguém sem antes de conhecer a palavra. É por isso que fala assim, será que aquele rapaz que morreu conheceu a palavra? Mas eu nunca preguei para ele. Não, você pode ter certeza. Alguém pregou para ele. Para ele descer a sepultura, alguém pregou para ele. Não vai descer ninguém sem conhecer a palavra. Vai descer ninguém. Vitão. Porque também você tá tendo um livre-arbítrio de poder fazer o que você quiser, né? Para depois chegar lá no final não ter que falar, mas você não avisou, mas falou que não podia, mas você falou... Deus ele já mandou Jesus na terra. Porque eu acredito assim, que Deus ele já tem certeza que vai ter essa pessoa que vai chegar lá e falar assim,
Mas você fala que nós não conseguiu porque você não viveu lá o mundo com nós. Viveu sim, Cristo viveu. Cristo viveu o mundo para passar tudo. Numa época pior, né? Pior. E, tipo assim, o povo matava mais fácil do que hoje, né? Hoje em dia, pra uma pessoa morrer assim do nada é mais difícil. Por qualquer motivo. Sim, tem sim. vários órgãos que protegem assassino, Sim. advogado, isso e aquilo. Antigamente já era mais ferro e fogo. Era mais assim. E Jesus passou. Passou, né? Ele passou por todas as leis. Ele cumpriu todas. Todas as leis. Foi o único homem da terra que passou pela terra que não teve pecado. O único pecado que ele levou na cruz foi os nossos. E uma questão, a questão de jejuar. Como que funciona o jejum em si? A pessoa pode beber uma água, ou ela não pode comer nada? Porque na verdade o jejum é uma separação. Você se separando para Deus. Se você está jejum, você não pode beber, nem água? Você não pode comer. Tem muitas pessoas que fazem jejum. Você toma uma água ali, mas na verdade o jejum mesmo, é sem água, sem nada. Mas aí tem um prazo de dia? Não, quantos dias que você aguentar. Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Moisés ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Elias ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Não comer nada, sem água. Comer nada, sem água, sem nada. Só se separando para Deus. O jejum é uma separação para Deus. Por que o jejum? Para você matar a sua carne. Porque tem muitas coisas que a gente não consegue deixar de... vamos colocar aí, pecados ou transgressões que a gente não consegue largar. E através do jejum, ele vai estimular a gente a viver uma vida com Cristo. Porque o jejum, você não adianta você estar jejuando e estar assistindo televisão. Você não adianta você estar jejuando e estar falando palavrão ou arrumando contenda, briga, disse-me disse, ou trabalhando. Jejum é você separar para Deus. Coloca o louvor na televisão, pega a palavra de Deus. Não, até pode, mas só que é difícil. Você tá em jejum dentro do serviço. Chega um tribulado, já pensou você tá aqui cortando cabelo no jejum? Aí chega um cara aqui, começa a falar palavrão, isso e aquilo. Aí você vai pegar e vai falar assim, não, quer falar palavrão? Fica lá do lado de fora. Aí ele tá do lado de fora lá, entra aqui de novo, aí você vai lá e já mete a mão, então fala, sai daqui seu tribulado, você já quebrou o jejum. Já quebrou o jejum. É uma comunhão. É uma comunhão com Deus, uma separação. É você e Deus. Mais ninguém. É você e Deus. Você separou para Deus, aí você fala assim, eu não bebi, eu não comi, só louvor, só Bíblia e só oração. Vai chegar um certo momento que você vai acostumar com isso. Você vai acostumar com a vida perto de Deus. Aí você fica mais sensível para conversar com Deus. Deus ele falar contigo. Você viver uma vida para poder ensinar a sua esposa, as suas filhas. Entendeu? Então tudo isso daí é uma comunhão. Mas o jejum mesmo, você não pode beber nada. Não pode comer nada. É só uma comunhão direta a você e Deus. Mas o jejum é como se fosse uma forma de libertação. Não a forma de libertação. Através do jejum você pode ser liberto. Ou é uma forma de se conectar. Sim. Ficar sensível. Tem gente que fala que ele estava vendo um podcast de um pastor que ele falou que jejuou 21 dias. E acho que nesse último dia aí ele falou que ele andava assim na rua, via as pessoas se transformar. Porque você fica sensível aos olhos de Deus. Tipo, ele tava mais ou menos como se ele tivesse... Ele fala, porque pra ele, o jejum dele, ele queria ver ou Jesus ou ver o inferno. Meu Deus. Porque ele falou que se ele viesse o inferno, ele ia acreditar mais em Deus, né? E se ele visse Jesus, ia sair ganhando de qualquer forma, entendeu? Mas isso daí é perca de tempo. Pra pessoa jejuar dessa forma, é uma perca de tempo. O jejum é pra você matar a sua carne. O que a sua carne tem vontade de fazer? A nossa carne tem vontade de pecar. Se você falar pra mim que pecado não é gostoso, você tá mentindo pra você mesmo. É verdade. Porque pecado é gostoso. É. E você jejuando, você mata a sua carne. Você fica no modo de espírito. Você fica no modo de espírito. Eu acredito que, eu não tô falando que mas eu acredito que o espírito que Deus fala é quando você fica sensível. Quando você fecha os seus olhos assim e imagina Deus conversando com você conversando com Deus. Mas na verdade você está imaginando. Mas na verdade
Deus ele está conversando com você. Enoque foi um cara exemplar, que a Bíblia fala que ele andava com Deus. Não é que ele andava assim com Deus. Tudo que ele fazia, ele estava conversando com Deus. Entendeu? Então a mente dele estava focada em Deus. Agora, preste atenção. A Bíblia fala que ele foi tomado da terra. Ele foi arrebatado em vida. Ele não experimentou a morte de tanta santidade que ele tinha. Para você ter uma ideia. Se nós estamos aqui, é porque nós somos pecadores. Se os nossos pastores estão aqui, é porque eles são pecadores. Se não fossem pecadores, Deus já tinha tomado. O jejum faz a parte de você fazer o quê? De você se separar, ficar sensível a Deus. Porque tem muitas das vezes, a gente está trabalhando, a gente está andando aí, Deus está falando, não vai por esse lugar aqui não. Mas a gente vai, por quê? Porque a gente não está sensível a ouvir a voz do Senhor. É para isso que jejum. Mas aí então você acha que é uma pessoa comum que trampa, fazer o jejum seria ideal na folga? Seria ideal, porque... Pelo menos uma vez na semana. Eu já presenciei, eu fiz jejum de 7 dias. Mas quando chegou no terceiro eu quebrei. E no serviço. E não foi por conta de briga nem nada não. Aí eu tava ali, aí tava louvando a Deus, tal, os negócios assim. Aí a mulher, eu sou porteira, a menina trouxe um prato de bolinho pra gente. Como eu tava girando, eu deixei de canto. Aí eu louvando a Deus, conversando com Deus ali, lendo a palavra, daqui a pouco pegou a mão, colocou na hora que eu coloquei na boca, já era. Quebrei o jejum. Você entendeu? Então, o bom é você fazer em casa, separado, num tempo que você falar assim, não, eu vou colocar um louvor aqui de fundo, é só eu e Deus. Às vezes no banheiro, você tá ali conversando com Deus, você tá tomando banho, você tá ali conversando com Deus, mano, não tem coisa mais prazerosa. Tem coisa mais prazerosa, mano. Porque você conversando com Deus, você tem parâmetro para onde você deve ir. Até para você congregar, você não sabe, você tá aqui, ó. Eu não sei o ministério que eu vou congregar. Ora a Deus, jejua, busca. Quando você jejuar, você orar e buscar a Deus, Ele vai te direcionar para o lugar onde que você tem que congregar. Paulo, ele queria ir para um lugar para pregar a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, não vai para cá não, vai para cá. Por quê? Porque ele estava sensível. Ele estava ouvindo a voz de Deus. Então, Paulo ele consegue ficar sensível e nós não conseguimos? A gente tem toda a regalia que aqueles homens de Deus teve, a gente também consegue, mas só que a gente tem que... É que nem no começo da conversa. A gente tem que querer. Mas e se chegar um determinado tempo que eu, vamos supor, se tem a questão, nós que é mais novo, assim, acredita nesses negócios da nova ordem mundial, né? Chega a comentar, e se chegar um determinado tempo, daqui 1 ano, 2 anos, que falam aí que pode vir a um chip, não sei o que lá, e como que seria, se caso acontecesse isso daqui 2 anos, exemplo? Não, isso daí a gente tinha que negar. Porque pode acontecer, né? Não, pode acontecer. Porque o sistema, que nem como o mundo é um mundo desde quando Jesus veio aqui na Terra, nada mudou, então quer dizer que o mundo já é mau. E quem dominava já vem dominando. É que na verdade, ô Vitor, esse negócio do chip, as pessoas falaram que é chip, mas a Bíblia não fala que é chip. Não fala que é chip. Fala que é uma marca, que é a marca da besta. Que é a marca da besta. A qual você vai ter ela como dinheiro, a qual você vai ter... fazer moeda de troca, né? Se você tiver a marca, você vai lá e você compra, você bebe. Mas nós que estamos firmados na palavra do Senhor, a gente vamos ter que morrer, mas não podemos colocar essa marca. Então é meio que já está decretado na Terra que vai acontecer. Vai acontecer.